TikTok, essa rede social, nesta hora, né? Eu leio Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Só lembrando que a esposa do rei Salomão, a Sulamita, aqui ela é morena, né? Na Bíblia Darby, lá diz que ela é negra, mas na minha Bíblia aqui de Jerusalém ela é morena. Claro, isso muda tudo, né? Porque se esperava um clamor da meia-noite vindo da África Negra, né? Aí vários profetas se levantaram na África Negra, principalmente na Costa do Marfim, o Cacô Felipe, Zacpa Dadie, Obocon e vários outros, né? Fora o Congo, Camarões, toda a África Negra, né? Porém, a verdadeira escritura diz: sou morena, mas formosa, ó filha de Jerusalém, né? Então, ao reportar isso, vemos que a hora da meia-noite passa a ser aqui no Brasil, de acordo com a profecia de 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, onde William Branham estava, né? E houve uma língua estranha e uma interpretação da língua estranha antes dele assumir o púlpito, a plataforma e pregar a pregação, a mensagem, conferências com Deus, né? A parte final da profecia diz que na hora da meia-noite o Criador abriria os ouvidos do seu povo para escutar as pregações dos sermões do Senhor nessa terra aqui no Brasil. Isso iria vibrar e revibrar o país, o Brasil, e a glória de Deus estará aqui como as águas cobrem os mares, né? Eu já expliquei que essa profecia, como as águas cobrem, enche os mares, está em Abacuco 2,14, né? Aponta para o Brasil. Mas o texto que eu quero ler é Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, onde diz: quem é essa que desponta como a aurora, né? Já foi dito aqui que ela é morena, ela não é negra. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como esquadrão, com bandeiras desfraldadas? Quem é esta? É a pergunta no livro de Cântico dos Cânticos, né? Do rei Salomão. É claro que está apontando para a Keilah, a comunidade, né? A Knesset, a congregação. De acordo com Efésios, capítulo 5, versículo 27, não é igreja, igreja é latim. Temos que abandonar, desligar do latim. O latim pertence à Igreja Católica Romana. É uma língua morta do catolicismo romano. Antigamente os padres pregavam, faziam a homilia, a missa, de frente para o altar, de costas para o povo e no latim, ou seja, não falava a língua comum do povo. Aí veio o Lutero, Erasmo de Roterdã, Calvino, William Tyndale, né?
que o rei Henrique VIII mandou estrangular e queimar na fogueira, e tantos olivertanos traduziram a Bíblia. Só que eles usaram a Bíblia, recorreram ao latim. E antes de haver a versão Vulgata Latim de Jerônimo, sob ordem do Papa Dámaso no ano 382, depois do Concílio de Nicéia, a Igreja Romana se serviu de uma Bíblia versão latim. Já havia a Bíblia versão grega. Mas eu quero dizer que antes de haver a Bíblia versão grega, havia a Bíblia em hebraico, né? Porque Maria, se fala Maria Madalena, Maria de Magdala, né? Maria Madalena, ela falava hebraico, Rabone, né? Mashiach Yoshua falava hebraico. Lê Atos 26, versículo 14, Shaul, você chama Paulo, Shaul caiu por terra, ouviu uma voz, uma língua hebraica, que disse: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? Eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Ele não falou em português. Ele falou em língua hebraica. O idioma português nem existia. Lá no ano que Shaul ia para a Síria, para o caminho de Damasco, quando Shaul começou a pregar, por volta do ano 54, não havia português, não? O idioma português, não havia a letra J. Não? Muitas pessoas, de tanto ouvir eu pregar, porque eu nunca me canso de repetir as mesmas coisas, não? Pregar sempre as mesmas coisas, muitos já se conscientizaram que Mashiach falava hebraico, os apóstolos falavam hebraico, né? Você entende, né? E eu estou com a Bíblia de Jerusalém, né? Que dá o nome em hebraico na página 1704 para Matitial, Matitial 1:21, o Malá, o mensageiro Gabriel, disse à Virgem Miriam: põe o nome do menino de Yehoshua. O nome aparece em hebraico aqui no rodapé dessa Bíblia. Já é um regalo. No espanhol, regalo é um presente, né? Um presente do Criador para nós. O nome que salva, Yehoshua, contém Yod, Re, Vav, Re, né? Porque o nome para salvar tem que ter o tetagrama, né? Você entende? Então eu acredito que quando Shaul, Achalia, você fala Paulo, Achalia, o apóstolo Shaul, disse em Efésios 5:27 que haverá uma Kehilá, não é igreja é latim. Temos que esquecer o latim, hebraizar, né? Desligar do latim, ou então estaremos perdidos, né? E o latim é a língua da grande prostituta de Apocalipse 17, da grande Babilônia de Apocalipse 18, que é a igreja romana, a igreja católica romana do Vaticano, que está na visão do Achalia, do apóstolo Yehoanã. Você fala João, ele vê essa mulher, essa cidade, envolta em 7 colinas ao redor dela, embriagada de sangue, né? Matou demais da conta na Santa Inquisição. E hoje o Papa Robert Francis Prevost de Chicago, né, o Papa Leão XIV, anulou o título de Maria, de corredentora, e agora ele aplica o seu decreto à humanidade, dizendo que só Jesus salva, ou seja, um nome romano latim, que não salva, né, mas te faz ser filho da Igreja Católica, né, da grande Babilônia, da grande prostituta, da grande rameira, né? Por isso temos que voltar ao hebraico. E por que temos que voltar ao hebraico? Aos hebreus, aos israelenses, aos Ihudim. Você fala judeu, mas é Ihudim, não tem judeu, é Ihudim.
Porque o quarto evangelho, capítulo 4, versículo 22, se fala João, mas aí é Ronan, lá está escrito que a salvação vem dos Ihudim, dos judeus, né? Embora não há o J, estou falando judeu para você entender o que quer dizer Ihudim. É a mesma coisa de israelense, de hebreus, né? O povo de Israel, a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, né? Arxali, Shaul, da tribo de Benjamim, né? Escreveu 14 livros da Bíblia, inclusive a carta aos Efésios. Ele diz que haverá, tem de haver, gente, uma Keilah, uma comunidade gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, Kadosh, no hebraico, santo, Kadosh quer dizer santo, né? Irrepreensível, ou seja, um grupo sem defeito, irrepreensível, sem defeito, porque as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, já vem com problema de fábrica, né? Você já comprou alguma coisa, algum móvel, algum eletrônico, eletrodoméstico que vem com problema de fábrica, né? Chegou, mas tem defeito. Então a reforma protestante de Martim Lutero, depois João Calvino, reformadores, Ulrich Zwinglio e tantos reformadores vieram com um problema. O maior problema é o latim. Mesmo as traduções protestantes usaram o recurso do latim, além de trazer a bagagem do catolicismo, doutrina da Trindade. A letra J, o pai da letra J é Jean Georges Tricino, que em 1515 o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha, que em 1524 ele modificou a fonética da letra I para J, era Jesus no latim. Antes era Jesus no grego, com a tradução de Jerônimo da Bíblia Latim Vulgata. Jerônimo arranca a letra O, aí fica Jesus, com Jean Georges Tricino, com a modificação da fonética da letra I para o J, e virou Jesus. Tem nada a ver com Yod, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. As 4 letras que formam o nome sagrado, o nome que salva. Não tem no nome Jesus. Não tem o Yod, Re, Vav, Re, Y, H, W, H. Portanto, não pode salvar. Agora, é uma profecia. Em Efésios 5, 27. Deve se levantar, deve haver uma Keilah. Como aquela primeira lá do dia de Pentecoste, Jerusalém, né? Porque a primeira congregação keynesiana não vem de Roma. E ela é antes de Antioquia, na Turquia, é antes de Samaria, entre os samaritanos. Ela é de Jerusalém, Judeia, né? Entre Israel ali, o povo de Israel, mas era da tribo de Judá. Os 12 apóstolos, era cada um das 12 tribos, Matitial 19, 28, Mashiach, Yoshua diz, vocês vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Porém, Shaul, da tribo de Benjamim, foi enviado aos gentios, que somos nós. O evangelho as boas novas, né? Do Arxalia, do apóstolo Paulo, nos leva de volta à palavra original. Sem trindade, 3 pessoas distintas, 3 deuses, sem nome romano, Jesus, o grego, né? Cristo, Jesus Cristo, nos leva de volta à palavra original, porque deve haver uma Keilah, comunidade gloriosa, sem mancha, nem ruga, Kadosh, irrepreensível, sem defeito, sem dogmas, sem estatutos, sem RI, regulamento interno, sem normas, regras,
humanas de homens, né? Sem filosofia, sem teologia, puramente voltando à palavra original. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o esquadrão, com bandeiras desfraldadas? Ele está falando dela. É claro que se aplica à noiva do Mashiach. Você quer ser noiva de Cristo? Então todos os caminhos, incluindo o nome de Jesus e a Trindade, 3 pessoas distintas, te levam a Roma, ao Vaticano. Mas aqueles que querem ser a noiva, a esposa do Mashiach, e Yehoshua, tem que voltar à palavra original, porque Yosef, vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas, virou escravo no Egito, vai para a prisão, 13, 14 anos. Depois é levado a governador no Egito, né? Depois do faraó, era Yosef. Ele casou-se com uma esposa gentílica, né? Asenat Paneah, né? Yosef, seu nome em hebreu, né? Então, a esposa do Cordeiro é de todas as raças, tribos, línguas e nações, como ocorreu lá no primeiro século. Shaul, o Achali, o apóstolo Shaul, pregando, né, em Roma, em Éfeso, em Atenas, a capital da Grécia, Colosso, Filipos, Tessalônica, tudo Grécia, né? Corinto, querendo vir à Espanha, né? E a Espanha tem a ver com Portugal, e Portugal tem a ver com o Brasil, né? Brasil hoje que tem 50 milhões de descendentes de israelitas, né? Porque no tempo da Inquisição, na Península Ibérica, quando o catolicismo, a Igreja Católica Romana estava matando os judeus, os judeus, a menos que eles se tornassem cristãos novos e abandonassem a fé judaica, o judaísmo, se eles não rejeitassem o judaísmo, eles morreriam na fogueira da Santa Inquisição. Então 70 mil israelenses vieram para o Brasil, quando o Brasil era pequeno, a população. Hoje somos 210, 215 milhões de habitantes. Temos aí 50 milhões de iudins no Brasil, nesses chapeuzinhos de couro aí no Nordeste. Eles muitos foram para o Nordeste, né, do Brasil. É o Kippá, gente. Então, deve nascer interesse em brasileiros pela palavra original, pelo hebraico, pelos iudins, pelas boas novas, a pregação de Shaul, Achalia, o apóstolo Shaul, pela palavra original, pela Kehilá primitiva, a congregação primitiva, que era iudim, judaica, né? Deve nascer nos corações dos filhos e filhas do Criador interesse pelo nome que salva, que tem que ter Yod-He, Vav-He. O tetragrama, o nome Yehoshua, contém isso, né? Yeho, Yod-He, Vav-He, Yehová, Deus único e Pai. Yeho, Yod-He, Vav-He, Shua, ou seja, filho do Criador, Yehová. Deve nascer um interesse pelo nome de Adon, Adonai, o nome que salva, o verdadeiro nome que salva hoje. Yehoshua, todo aquele que invocar o nome de Adon, Adonai, será salvo, mas precisa ter o tetragrama, né? O nome Yehoshua tem. Acredito que isso mexerá nas entranhas, na alma, no âmago, no interior da verdadeira noiva do Cordeiro, do Cordeiro de Yehová, Yehoshua Mashiach. Essa pregação tem que mexer, porque não teremos outra pregação. Depois disso aqui, será Eliahu e Moshe, Elias e Moisés para os 144 mil.
israelitas, 12 tribos de Israel, remanescente, Romanos 9, 27, ainda que Israel, os filhos de Israel, israelitas, sejam como a areia da praia, só o remanescente será salvo, e vai haver 2 profetas. As 2 testemunhas. Eu tive um sonho, né? Um homem de cabelo branco, barba branca, e ele carregava a Arca da Aliança sobre sua cabeça, e eu ficava admirado, né? Um objeto tão grande daquele, a Arca da Aliança sobre a cabeça de um homem de cabelo branco, barba branca. Como é que ele conseguia carregar um objeto daquele tamanho, sendo que precisava dos ombros dos levitas, dos cohen, do sacerdote? Não era só um homem que carregava a arca, e esse homem velho estava carregando. De repente, o celular dele, o telemóvel, o celular dele estava na minha mão e tocou. E eu fui atender, e eu vi alguém falando em inglês, mas eu não sei falar inglês, eu não entendo inglês, né? De repente, eu estava falando espanhol. Espanhol eu sei falar. Eu não conosco. Aí um homem do outro lado da linha começou a hablar, conversar comigo, falar comigo em espanhol, né? Eu acredito que virá 2 profetas depois desta pregação que eu estou a pregar, quando ela encerrar. Para o remanescente de Israel. Mas tem que ter uma pregação, e tem que vir do Brasil por causa do Cruzeiro do Sul, da cruz, desta constelação gloriosa sobre esta terra, o Brasil. A constelação do Cruzeiro do Sul, que forma a cruz, mostrando que aqui do Brasil, a Shalia, apóstolo Shaul, queria vir à Espanha. Eu disse que a Espanha tem a ver com a Península Ibérica. A Península Ibérica, a Espanha tem a ver com Portugal. Portugal tem a ver com o Brasil. E judins, hebreus, israelenses vieram para cá. E os filhos de Deus devem voltar, as filhas do Criador Jeová devem voltar à palavra original. Como Yosef tinha uma esposa, Asenat Paniah tinha uma esposa gentílica, né? Então, quem é essa? Haverá, Paulo fala em Efésios 5, 27, capítulo 5, versículo 27, Éfaso é na Turquia, né? Ou seja, é fora de Israel, da nação de Israel. É um lugar gentílico. Então, como Paulo estava profetizando aqui, haverá uma Querrilá, uma comunidade gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, Kadosh, irrepreensível, ou seja, sem defeito de fábrica. Ele está falando isso na epístola, na carta a Efésios, não é Jerusalém. Porque Jerusalém será Eliahu e Moshe, Moisés e Elias. Mas um homem tem que pregar a palavra original para voltarmos. Ou então, eu estou aplicando Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, não vai se cumprir. Eu creio que vai se cumprir. Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa noiva? Quem é essa esposa? Quem é essa Kenessian congregação? Tipo aquela lá do Achalia Shaul, do apóstolo Shaul. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o esquadrão com bandeiras desfraldadas? Veja aqui está falando as características da noiva, da palavra original. Da noiva da última hora, da hora da meia-noite, a começar aqui do Brasil. Quem é essa que desponta como a aurora? Rocheia, Oséias, né? No capítulo 6 diz, né? Conheçamos, corramos, prossigamos, corramos em conhecer a Jeová. Para ter o conhecimento de Jeová, Rocheia, Oséias, o profeta diz, Deus usando o profeta Rocheia diz, o meu povo de Israel perece, morre por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, mas já não tem conhecimento demais da conta. Faculdades
seminários de teologia, de filosofia, de PhD em teologia, doutores em divindade, mestres, mas eles não estão ensinando o verdadeiro conhecimento da Torá e das boas novas que pregou o apóstolo Shaul. Não, eles estão ensinando latim, trindade, batismo na trindade, títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Estão pregando igual o Papa Leão, que o Papa Leão nem pregar, prega, ele dá decreto com o anelzão, que tem o anel de São Pedro na mão dele, ele deu decreto, ele faz decreto, e os outros é que prega. Quando você prega que só Jesus salva, batista, luterano, anglicano, episcopal, presbiteriano, metodista, protestante, quando você prega, você que se diz pentecostal, Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, Quadrangular, Deuteropentecostal, Deus e Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, ou você, neopentecostal da Universal, Mundial, Internacional, são 100 mil igrejas no Brasil, videira, luz para os povos, renascer, sara nossa terra. Quando você prega só Jesus salva, você está obedecendo o decreto do Leão XIV. O Papa nem pregar, prega, ele dá decreto. Ele vai lá, como ele foi lá na Turquia, em Nicéia, homenagear e fazer ritualismo, cerimonialismo. Nem pregar, prega. Ele entrou na Mesquita Azul, que foi a primeira igreja do cristianismo, a igreja de Santa Sofia, onde Constantino sonhou com a cruz e colocou a cruz em cima da igreja de Santa Sofia, hoje é chamado Mesquita Azul. O Papa tirou os sapatos, entrou descalço na mesquita, não fez homilia, não fez pregação, não rezou, só se inclinou respeitando o Islã, porque agora é um tempo de aliança. Aliança entre o cristianismo e o islamismo e o judaísmo. Cristianismo e islamismo dá um crislã, né? Cristo, Islã. O Islã prega Jesus, o Isa, né? Prega Mariana, né? A Virgem, né? Só não acredita que ele morreu na cruz. Alguns detalhezinhos, mas nada que vai prejudicar o ecumenismo, a imagem da besta que já está na terra. Essas três religiões vão se fundir: cristianismo, islamismo, os muçulmanos e o judaísmo. Não se esqueça que a besta vem num cavalo esverdeado. A Bíblia de Jerusalém não fala cavalo, quarto cavalo. Apocalipse 6, 8, amarilho. No espanhol, amarelo. Fala esverdeado. É a cor. A capa da minha Bíblia é marrom, mas a capa do Alcorão é verde. Verdoso, um cavalo verdoso. E lê Apocalipse 17. Lá diz que a besta com os 10 reis vão comer a carne da grande prostituta, ou seja, o ouro, ou seja, as terras férteis da Igreja Católica, o ouro, o Banco do Vaticano, vai tornar a Igreja Católica a grande prostituta nua, desolada, vai queimá-la com fogo. E a Bíblia diz que a besta vai fazer isso. Ora, então a besta vem fora da grande Babilônia, da grande prostituta, vem fora do Vaticano. Porque a Bíblia profetiza em Apocalipse 17 que a besta vai queimar a Igreja Católica. O que é isso? É o Islã, é os muçulmanos, é o Corão, é uma jihad. No final vai haver uma jihad. O povo da espada que curva, né? Contra o povo da espada reta, né? Que a espada islâmica tem uma curva, né? E o Islã vai ganhar, porque eles são sanguinários. Corta cabeças. A besta vai cortar, decapitar, degolar. A Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 4. E é Juanan que escreveu o Apocalipse assim: eu vi os mortos que foram decapitados, degolados pela besta. Eles ressuscitaram, morreram na grande tribulação, ressuscitaram e viveram e reinaram com Mashiach por 1000 anos. Então as cabeças vão rolar. As cabeças vão rolar ainda. Com a espada que faz uma curva do Islã, dos muçulmanos, do islamismo, do Corão ao Corão, que hoje é gigante na Europa, é gigante, são mais de 4 milhões e meio nos Estados Unidos.
Há países da Europa que eles já são 17, 20% da população. Mas quem é essa que desponta como a aurora? Quem é essa que desponta como a aurora? Prossigamos, corramos atrás do conhecimento de Jeová, e ele virá a nós. Roché dizendo, como o aguaceiro da chuva, certo como a aurora, ele virá a nós. O que é a aurora, gente? A Bíblia não diz que na aurora os dois malá, mensageiros, você fala anjo, ângelos é grego, né? Retiraram Ló, sua mulher, suas duas filhas na aurora. A aurora vem ali entre as 0h, meia-noite, vai surgir a aurora, né? Retiraram os 4 de Sodoma, mas a mulher de Lote olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Então nós estamos aqui na 0h, uma aurora deve vir, Jeová deve vir. O arrebatamento é à meia-noite. O arrebatamento é à meia-noite. A Bíblia diz isso. Quem é essa? Cláudia, abre ali, Cláudia. Quem é essa que desponta como a aurora? Bela como a lua. A aurora vem na escuridão. Cláudia, tá me ouvindo, Cláudia? Quem é essa que... Quem é essa que desponta como a aurora? Então a aurora vem depois da 0h, depois da meia-noite, na escuridão, na negrura, nas trevas. É a hora em que nós estamos vivendo. Hora das trevas, de negrura, escuridão sobre a terra. As filhas da Igreja Católica, os protestantes, evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, a terra está cheia de trevas, escuridão. Mesmo que no Brasil tenha 100.000 igrejas, você anda numa avenida, 70, 80 igrejas, uma do lado da outra, uma de frente à outra. Isso é escuridão, gente, é divisão. Se você fosse um filho do Criador, você entenderia que está errado. Estande de igreja, é divisão, 4 paredes, prisões, aquário, tudo para colher dízimos e oferta. É escuridão sobre a terra. E quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua? Você sabe que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, e a lua ela vem de noite, no meio das trevas, da noite, da escuridão, a lua brilha. Alguém tem que ter a luz do Mashiach, Yehoshua, que disse: eu sou a luz do mundo, vós sereis a luz do mundo. Alguém tem que pregar a verdade, tem que refletir a verdade nesta hora, porque a lua, o sol é um tipo do Mashiach, a lua é um tipo da Keilah, da comunidade, da congregação, da Kenessian. A lua não tem luz própria, mas ela, de noite, ela reflete a luz do sol. Estamos num tempo de breu, de escuridão. Um breu total, uma escuridão total. Alguém tem que refletir. Alguém tem que ter coragem de pregar a Bíblia, como a Bíblia diz, largar o latim, trindade, 3 pessoas distintas, títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém tem que ter coragem de largar o nome de Jesus, nome romano latim. Alguém tem que pregar o nome que contém Yod, He, Vav, He, Yehoshua Mashiach. Bela como a lua, fulgurante como o sol brilha. Então nós não temos luz própria, mas na palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz na escuridão. Terrível como um esquadrão com bandeiras desfraldadas. Esse esquadrão aqui é exércitos, bandeiras. Bandeiras representam guerra, vitória, batalha, combate, luta. Então essa esposa do esposo, a noiva do cordeiro, a noiva do Mashiach, ela tem essas características. Ela vai aparecer na aurora. A aurora vem depois da meia-noite. Entre a 0h ali, em diante, a aurora pode surgir. Bela como a lua.
A lua não tem luz própria. Fulgurante como o sol, você vai pregar a palavra original. Como a palavra diz. Quem vai pregar a palavra original? Quem vai usar vestido, túnica? Como eu estou aqui, um vestido. Uma túnica nesta hora. Isso é bíblico, é escritura. Jeová, o primeiro alfaiate, vestiu o primeiro homem e a primeira mulher com túnica. Barba, você usa a barba se você quiser, não? Eu gosto de usar barba hoje porque muitas pessoas vêm com piada, anedota, zombaria na rua, porque eu estou de túnica. Então a barba impõe respeito. A mulher tem que usar o véu em público, não? Além de não poder cortar o cabelo, nem as pontas do cabelo, a mulher precisa usar o véu, o ósculo santo, a verdadeira saudação, beijo santo. Deve voltar, tem que voltar. A mulher tem que lavar os pés dos kadosh. 1 Timóteo 5, versículo 8, na hospitalidade, a mulher casada, e a mulher casada que usa o véu. É uma mulher que casou virgem, com um homem virgem. Se a mulher não era virgem, ela não tem que colocar o véu na cabeça. Se uma mulher não guardou a virgindade, se ela se juntar com um homem, a Bíblia chama isso de união ilegítima, fornicação ou adultério. A Bíblia não reconhece matrimônio da mulher que não guardou a virgindade e do homem que não guardou a virgindade. Yod He Vav He é o nome que salva. Quem vai pregar? Não pagamos dízimo. Paulo, nas 13 cartas aos gentios, porque a carta aos hebreus é para os hebreus. Lá ele fala que os levitas, a tribo de Israel, os levitas institui, estabelece o dízimo e recebe dízimo. Mas nas outras 13 cartas, das suas 14, ele não toca em dízimo para nós os gentios. E o batismo, onde deve ser invocado o nome que contém Yod He Vav He, Yehoshua Mashiach, o nome que salva. E divórcio, que não existe na palavra original. Não temos divórcio. Paulo não ensinou divórcio. Paulo diz que se a mulher se separar do marido, que não case uma segunda vez. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. E o homem não divorcie, não repudie a sua mulher. Casamento é até que a morte separe. Mas eu devo dizer que uma mulher que não guardou a virgindade e um homem que não guardou a virgindade, se ele está rabichado, amigado, enrolado, vai viver junto com a mulher que não guardou a virgindade vai viver junto com um homem. Toda vez que eles fazem sexo, Deus o vê como fornicário ou adúltero, porque não houve santidade, não se guardaram para o matrimônio. Respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. E a cama conjugal, o leito conjugal sem mancha. Os adúlteros e fornicários, Jeová o julgará, Deus o julgará. Então, quando o homem vai deitar com uma mulher, se ela era virgem e ele era virgem, não há problema, aí é pureza. Mas se a mulher não era virgem, o homem era virgem, pode ser fornicação ou adultério. Ou se a mulher era virgem, o homem não era virgem, pode ser fornicação, prostituição ou adultério. É assim que Deus vê. Ninguém vai mudar a palavra de Deus. Ninguém mudará a palavra de Deus. Desde do ano 2005, no Brasil, adultério não é crime. Antes, havia uma lei no Código Penal que, se houvesse adultério, a pessoa que adulterava no Brasil podia ficar 6 meses e 15 dias preso, o homem e a mulher que adulterasse. Hoje já não tem essa pena e hoje adultério não é crime no Código Penal brasileiro. Porém, na palavra de Deus é pecado. O que Deus chamou de pecado pode criar Constituição, lei brasileira, Código Penal brasileiro. Isso não é maior do que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. É através das Escrituras Sagradas que o Criador vai julgar o mundo. Então eu estou a vos pregar a verdade nesta hora. O William Branham falava algumas palavras em grego, não? Zói, o Deus mudando de forma, é morfe, não? Eu deixo o grego para lá, já deixei o latim para lá, devo deixar o grego também para lá.
é melhor usar o hebraico, porque a salvação vem dos hebreus, dos israelenses, dos Iudim. Lê o quarto evangelho, você fala João, mas é Yehoanã, capítulo 4, versículo 22, o Mashiach disse para a mulher samaritana: não se adorará o Pai nem em Jerusalém, nem nesse monte aqui em Samaria. De agora em diante, a hora é agora. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Minhas palavras são espírito e vida. Então, para adorar o Pai, e o Pai está procurando esses adoradores, tem que voltar à palavra original. E eu já preguei aqui mais de 600, 700 mandamentos de Paulo nas suas 14 cartas, do apóstolo Shaul. Porém, as pessoas não querem voltar à palavra original porque é dura. Mas a porta para entrar na glória, na região celestial, no paraíso, na eternidade, no céu, a porta é estreita, é apertado. O caminho que conduz à vida não é qualquer um que vai entrar. É por muitas provas e tribulações que importa entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Nós nem apanhamos, estamos apanhando. Nem estamos sofrendo com prisões. É só umas criticazinhas, por enquanto, não? Umas calúnias, umas mentiras que dizem a respeito de nós. Se tivesse que ganhar chibatada, ou uma quarentena menos um, como Paulo Shaul ganhou 3 vezes, ossinhos de carneiro e bolinhas de chumbo, que penetrava dentro da carne e rasgava, e acha ali o apóstolo Shaul dizendo: por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Aí você acha que vai chegar no céu sentado em bancos de igreja com ar-condicionado, orquestra, banda, cantores gospel, pregadores gospel, igual eu vi aí o Eliseu Rodrigues aqui de Goiânia, aqui, grande pregador da Assembleia de Deus, dizendo que cobra 2.500 para pregar a cada dia, e ele dizendo que para pregar na Europa não iria por menos disso, porque essa é a agenda dele. Isso é boas novas? Claro que não é, porque Mashiach disse: de graça, sem cobrar nada, eu preguei as boas novas, eu dei as boas novas para vocês, então gratuitamente, sem cobrar nada, dê ao povo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios sem cobrar nada. E muitos estão fazendo isso aí, mas cobrando dízimo. Eles estão pescando para o aquário, para a prisão, para as pessoas virarem dizimistas, para as pessoas virarem dizimistas. E eu devo fazer uma pergunta aqui nesta hora, porque Mashiach vai dizer no último dia, Mateus 7, 21, 22, muitos me dirão naquele dia: Adão, no teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, milagres, curas, não profetizamos, no teu nome as profecias se cumpriram. Agora, em que nome eles fizeram isso? Era em nome de Yehoshua Mashiach, porque esse era o nome que os 12 apóstolos saíram pregando em Jerusalém, nas cidades, nos lugares em Israel. Depois Paulo saiu pregando ao mundo Yehoshua Mashiach. E Paulo disse em Atos dos Apóstolos 20, eu sei que depois da minha partida, os lobos vorazes que já estão dentro do rebanho não perdoarão o rebanho, não vão poupar o rebanho. Então os lobos já estavam lá. Era só ali o apóstolo Shaul morrer e os lobos iriam aparecer. E esses lobos, como é que eles faziam? Eles pregavam Yehoshua. Mas hoje, como é que se expulsa demônio? Ou será que os demônios estão saindo? Ou não é um teatro? Será que os demônios estão saindo em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus não é o nome verdadeiro do Filho do Criador e Jeová. O nome verdadeiro é Yehoshua. Mas eles expulsam, dizem que cura em nome de Jesus. Aí é a mesma coisa lá no Xangô, na Macumba, no preto velho lá, na linha branca, na linha preta, nos orixás.
no espiritismo. Porque o nome Jesus não é o nome do Filho do Criador, mas William Branham curava em nome de Jesus Cristo. Aquele era o tempo da ignorância. Nem Branham sabia do tetragrama YHWH, Yod Re Vav Re. Ali era o tempo da ignorância. Agora nós não estamos mais no tempo da ignorância. Lê Atos 26, 14. Shaul disse: ouvi uma voz em língua hebraica que disse: eu sou Yehoshua. Mas como que estão expulsando demônios hoje? A Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a IPDA, a CCB, a Igreja Universal, Mundial, Internacional. Como que eles estão orando pelo povo? Tudo em nome de Jesus, um nome romano, um nome latim, um nome que pertence à Igreja Católica romana. É por isso que não há libertação verdadeira, cura verdadeira, milagres verdadeiros. A Bíblia não diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o perverso, o adversário, o filho da perdição, o iníquo, o Belial, ele vai vir com potentos sinais, milagres mentirosos, falsos milagres, com todo o poder de Satanás, com milagres, potentes, sinais, maravilhas de mentira. É tudo falso, gente. Tudo que está acontecendo dentro das igrejas em nome de Jesus Cristo, um Deus romano grego, é falso. Isso aí não é o nome verdadeiro. Houve uma porcentagem ainda ali, depois da morte de Paulo, ainda no primeiro século, de lobos que estavam usando o nome Yehoshua. Depois veio o cristianismo, Constantino, Concílio de Nicéia, veio a Trindade, depois em 1524 veio a letra J, o nome de Jesus, e hoje está a terra toda em escuridão total. E é nesta hora que a Bíblia diz que deve aparecer a esposa, a noiva do Mashiach, Yehoshua. Quem é essa? Que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como o esquadrão, com bandeiras desfraldadas. Então ela vem para isso. Ela vem para apresentar o noivo, refletir o noivo. Ela surge para isso. Quem é essa que desponta como a aurora? Ela vai surgir na aurora, nesta hora da meia-noite, às 0h, um novo dia. Como o irmão Branham diz, virá uma nova mensagem, uma coisa nova que você come hoje. Lá em 1965, queima. Não guarde para amanhã o alimento, porque vai vir um novo dia, é a aurora, depois da 0h. Bela como a lua, ou seja, vai refletir. Fulgurante como o sol, vai brilhar, mas não é a luz dela própria, é a luz do Mashiach. Terrível como esquadrão é exército. Ela também vem para lutar, ela vai se erguer em meio ao catolicismo, ao cristianismo protestante, pentecostal, neopentecostal, deuteropentecostal, e ela vai falar o nome verdadeiro que salva, Yehoshua Mashiach. Porque ela vem como um terrível, como um esquadrão, cheia de bandeiras desfraldadas. Ela vai mostrar a bandeira. Ela vem para lutar, ela vem para tomar a sua posição. Ela é uma Keilah, Efésios 5:27. Gloriosa, sem mancha, sem ruga, Kadosh, coisa alguma semelhante. Ela é irrepreensível, ela não tem defeito de fábrica, não. Ela crê só na palavra original. E a palavra original diz, leia aí Atos 26, 14. Ouvimos uma voz em língua hebraica. A letra J nem existia, ele nunca falou eu sou Jesus. Ele diz eu sou Yehoshua. Então todo mundo que está fazendo a obra hoje em nome de Jesus é obra de demônios, é obra para o Papa Leão XIV, que vem com a imagem da besta. Depois vai vir a marca, não sei, um chip, alguma coisa quântica, alguma coisa digital, alguma coisa vai penetrar na mão e na testa. Mas espiritualmente já está aqui. Bruxos, feiticeiros, macumbeiros, gospel, evangélicos, protestantes, bruxos, com o nome de Jesus na boca, ou seja,
Hernandes Dias Lopes, um bruxo presbiteriano. Augusto Nicodemos, um bruxo presbiteriano. Paulo Júnior, aqui de Goiânia, né? Bruxo, protestante. Aí você tem bruxo da Igreja Universal, Edir Macedo. Bruxo da Igreja Mundial, Valdomiro Santiago. Você não vê que tudo é bruxaria, feitiçaria? Tudo com o nome de Jesus, o nome católico romano na boca, o nome que a Igreja Romana inventou, que não tem Yod, Re, Vav, Re, YH, WH, bruxos, hoje, fazendo a obra de demônios em nome de Jesus. Não é em nome, eles não querem o nome do Filho do Criador, eles não querem mudar, eles não vão mudar, eles nasceram para perecer, eles não amam a verdade, o Zihudim, o hebraico, eles não amam Yod, Re, Vav, Re, Yehová, único Deus e Pai, Yehoshua, o Filho do Criador. Eles não vão mudar, gente. São bruxos, são feiticeiros. A Bíblia diz que ia ser assim, a escuridão na era de Laodiceia. Mashiach, Yehoshua diz: eis que estou à porta, toque, 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 bato, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é morna, eu vou vomitar vocês da minha boca. Mas ele diz que vai corrigir, educar alguns indivíduos. Se alguém indivíduo, abrir a porta da sua casa. Outro dia eu preguei que seria a sua residência, mas eu corrijo, não é a sua residência. No setor sul, setor na região norte, na região leste, oeste, da sua cidade, não é a sua casa, a residência. A casa é você mesmo. Vós sois templo do Criador Yehová. Se é que Rosh HaKodesh, o Espírito de Yehová, habita em vocês. Então eu corrijo. Eu tenho que ter humildade quando eu errar na pregação, vim corrigir. Eu estou dizendo que a casa não é uma residência. Uma casa com uma avenida, rua, uma travessa, uma viela. Não. A casa é o seu corpo. É você que é a casa de Deus. Vós sois casa de Deus. Kefa, que você chama de Pedro, diz: se essa casa terrestre se desfizer, já temos... É Paulo que diz isso, não é Paulo, Shaul, né? Já temos uma feita na eternidade, não com mãos humanas, mas pelas mãos do Eterno. Ou seja, um corpo terreno, um corpo celestial e um corpo glorificado. Há 3 corpos, não? Então eu corrijo, a casa é você, homem e mulher. Agora seu coração não tem porta para fora, só tem porta para o lado de dentro. Por isso que ele bate, quem pode abrir é você. Filho meu, dai-me o teu coração. Está lá em Provérbio, você que tem que se entregar. Porém, se você não abrir, não tem problema não. É porque o seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A salvação é para os escolhidos. E os escolhidos vão entender que pregar Jesus hoje, fazer milagre em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, expulsar em nome de Jesus, isso é teatro, isso é obra de demônios. A cura verdadeira tem que ser em nome de Yehoshua Mashiach. O milagre verdadeiro tem que ser em nome de Yehoshua Mashiach. A profecia verdadeira tem que ser em nome de Yehoshua Mashiach. Porque Yehoshua tem, e eu tenho, Yod, Re, Vav, Re. Tem um nome sagrado. Tudo isso aí que as igrejas, 100 mil igrejas no Brasil só. Tem lugar no mundo que tem 300 mil igrejas. Todas essas igrejas são plataforma para a besta, para o antimachia, para o chifre pequeno, para o assídio, a besta, o cavaleiro chamado morte, que virá montado num cavalo verdoso, esverdeado, o Islã, né? A religião do Islã muçulmana. E aí vocês vão ser entregues. Vocês não estão pregando Jesus? Falsidade? Então a morte espiritual vai vir. E vocês que estão na falsidade serão entregues. E veja que não é só Jesus que cura, não. Não é só o nome de Jesus, não. Tem gente que recebe cura em nome de Padre Cícero, São Jorge, São Expedito, Santa Maria, Santa Luzia. Tem outros nomes também que cura. Que liberta, na igreja do cristianismo, a mãe do cristianismo, catolicismo, porque Jesus e Padre Cícero, Jesus e São Jorge, Jesus e São Expedito, Jesus e Santa Luzia,
Jesus e Santa Maria, é 6 por meia dúzia. É tudo a mesma coisa, é catolicismo, é cristianismo. Eu não sou cristão. Hoje eu não faço parte do cristianismo. O que você é? Um crente. Fora do judaísmo, fora do islamismo, fora do cristianismo, fora de sinagoga, fora de mesquita e fora de igreja. É assim que eu quero estar nesta hora, só com a palavra, seguindo a palavra de Deus, a palavra original. É assim que eu quero estar nesta hora. E a fome virá. A Bíblia fala que esse quarto cavalo, no cavalo verdoso, esverdeado, ele vai matar 25%, um quarto da terra, com a espada, a fome, pestes, feras da terra. Então a fome virá. Aí eu posso citar aqui, ler aqui o que está escrito em Lamentação de Hermial. Você fala Jeremias, mas é Hermial. O que está escrito lá? Ecoa, fala, né? As mãos das mulheres compassivas vão cozinhar seus próprios filhos. A Bíblia está dizendo aí. Se você pensa que isso é só uma profecia para Israel, para Jerusalém, você está enganado. Porque a grande tribulação vai vir. Ai das grávidas, leia Titial 24, 19, 21. Grande tribulação virá. Será uma grande tribulação tal como nunca houve na terra, nas nações. Angústia de Israel, de Jacove. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Isso aqui ainda não foi o ano 70, não. Quando o general romano encurralou, cercou Jerusalém por 6 meses. Flávio José estava lá, o fariseu, o escritor. Isso aqui é profecia para a grande tribulação. Ai das grávidas e das que amamentam. E Hermial, em Lamentações 4, versículo 10, diz que as mãos das mulheres compassivas, elas vão cozinhar seus próprios filhos. Dias virão para o mundo todo, não só para Israel, para Jerusalém, Jerusalém, onde as mães vão cozinhar seus filhos para não morrer de fome. Esses dias virão, os filhos vão serão servidos como alimento. Não lembra quando Machia carregava a cruz, o madeiro, indo rumo ao Monte Caveira, Gólgota, o Calvário. Ele carregava e as mulheres batiam no peito assim, lamentando por ele, por aquele sofrimento que ele estava sofrendo. E ele vira para as mulheres e diz: não lamenteis, não choreis por mim, filhas de Jerusalém e Jerusalém. Lamente por vocês mesmos, chorai antes por vós mesmos, por vossos filhos. Isso aqui já começou a ocorrer no ano 70. Muitas mulheres que viram a crucificação, filhos que viram a crucificação no ano 33, estavam vivos lá no ano 70, quando a cidade foi cercada por 6 meses, houve fome, não? Aquilo é só uma sombra, um tipo do que vai acontecer na grande tribulação, porque o quarto cavaleiro chamado Morte no cavalo verdoso, a besta, né, que vem do Islã, um assírio, do norte de Israel, Daniel 8:9, vai matar um quarto, 25% da população da terra. Hoje daria 2 bilhões. A Bíblia fala espada, guerra, pestes, né? Vírus, epidemias, pandemias. E também a Bíblia fala de fome, e feras da terra. Então a fome virá para o mundo, gente. Mães vão cozinhar seus filhos ou vão morrer de fome. A fome virá para a terra. É profecia. Está tanto aqui no princípio das dores, antes da grande tribulação, como também já durante o período da grande tribulação, a fome vai se alastrar sobre a terra. Quantos dias um homem e uma mulher aguenta com a fome? Quantos dias um homem e uma mulher aguenta ficar sem comer? 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias? O que ocorre com o corpo humano?
se não se alimentar, não tomar café da manhã, almoço, lanche, janta, lanchinhos. Não tiver uns lanchinhos durante o dia, sempre estando ali beliscando um lanchinho, um salgadinho, um biscoitozinho, um suco. A fome virá, é profético. E eu não acredito que vem só para Israel, porque Eliarro e Moshe vão castigar a terra inteira. No sexto selo, a grande tribulação. Flagelos, pragas, turbulência, sofrimento, não vai chover. Durante 3 anos e meio, 42 meses. Eu estou dizendo que a fome vai vir. Se fica sem chover alguns meses, já uma seca braba, já sobe o preço de feijão, do leite, do arroz, e a terra na grande tribulação, no sexto selo, que ficará 42 meses, 1260 dias, 30 dias, cada mês dá 3 anos e meio sem chuva, sem orvalho. Como foi no tempo do profeta Eliahu, lá nos dias da rainha Jezabel, e do rei Acabe. A mesma coisa vai se repetir, não tem nada novo. Debaixo do sol não, é uma repetição. Eles dizem, estamos numa Matrix. Os grandes analíticos, não? Mas é uma repetição mesmo. E isso provavelmente vai pegar você vivo, homem e mulher de hoje, do ano 2025, desse século 21. Esta hora está chegando, filhas de Jerusalém. Jerusalém, não chore por mim. Chorai antes por vós, por os vossos filhos. Então no ano 70 começou a cumprir. Mas tem essa parte aqui da profecia. Pois eis que virão dias que dirão, felizes as estéreis, mulheres que nunca engravidaram, as entranhas, os ventres, as madres, que não conceberam, não ficaram 9 meses de gestante. Felizes, bem-aventurados, felizes os seios, os peitos que não amamentaram. Isso aqui é o período da grande tribulação, gente. Porque tem muita gente que diz assim, na grande tribulação, o sinal é que não vai nascer criança, bebê, não vai ter creche, orfanato, tá errado. Ai das grávidas e das que amamentam. Isso é durante a grande tribulação. E felizes os ventres, os úteros que não conceberam, não engravidaram 9 meses. Os seios que não deram leite, não amamentaram crianças, bebezinhos, não? Na grande tribulação que está vindo. Ela está vindo. Ele disse, se o madeiro verde faz isso, e o que não fará o madeiro seco? Na grande tribulação, ai das grávidas e das que amamentam. Quem estiver lá em Jerusalém, orai, pede para que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno. E hoje Jerusalém tem 1 milhão de habitantes. Tem metrô, tem ônibus elétrico, mas dia de sábado não funciona. As lojas todas fecham no Shabat. Tem ortodoxo que anda com trombeta na mão, aquele chifre, já na sexta-feira, no pôr do sol, e se não fechar as lojas em Jerusalém, aqueles que usam barba, tem tranças aqui, não corta o cabelo aqui, os haridins, eles brigam, jogam pedra, vira lata de lixo no chão, ficam bravos. A cidade para no Shabat. Estou falando de Jerusalém. Com 1 milhão de habitantes, Mashiach está a dizer, pede para que a fuga não seja no sábado. Isso aqui, o ano 70 só foi uma sombra, um tipo, do antitipo que vai acontecer na grande tribulação. Porque a besta vai estar sentada no Beit Tamigdash, no terceiro templo. Os profetas Eliarro e Moshe, Elias e Moisés estarão profetizando desde Israel. Hoje você não pode pregar nem Jesus, nem Yeshua, não pode pregar nada. Se você for pregar, eles jogam pedra, te dão pontapé, cospem em você. Mas os profetas Eliarro e Moshe, Elias e Moisés vão pregar, porque a Bíblia diz que quem tentar barrar, parar a pregação deles,
fogo sairá da boca deles, das duas testemunhas dos dois profetas, e fará morrer quem tentar impedir eles de pregar. Então vai ser algo sobrenatural. Mas o que eu estou a pregar é a verdade, gente. É a palavra de Deus. Não estou pregando a palavra original. Vou falar só mais um ponto aqui e vou encerrar. William Branham disse que nenhum homem deve se aproximar do púlpito a menos que ele tenha o Espírito Santo. Ou seja, ele tem que ter tido um encontro como Moisés, Moshe, com a coluna de fogo, né? Era isso que o William Branham dizia. Para subir no púlpito e pregar no tabernáculo, que pregava a mensagem da tarde, eu estou pregando a mensagem da 0 hora. Eu não estou pregando a mensagem da tarde, a mensagem da meia-noite, da hora da meia-noite, o grito da meia-noite. Isso aqui não é um clamor. Eu não estou chamando ninguém para a guerra. Isso aqui é um despertar. Estou pregando um despertar, a última pregação para o mundo, para as nações, para a humanidade, para os povos, para os gentios. Depois disso aqui é a vez dos 144 mil. Eu estou dizendo a verdade. Então a irmã Branham pregava: ninguém pode se aproximar do púlpito, da tribuna ali, da plataforma, a menos que tenha o Espírito Santo. Hoje eu prego diferente do irmão Branham. Um homem, para ser um dirigente, um presbítero, um líder de uma congregação, de uma Kehillah comunidade, uma Keynesian congregação, Paulo fala em Tito capítulo 1, versículo 6, que o líder, o dirigente, né, ele tem que ter todos os seus filhos crentes, convertidos. Se um filho ou uma filha de um líder congregacional, um presbítero, tiver má conduta, ele está reprovado, desqualificado para ser o líder da congregação. Ele não pode ter má conduta, não pode ser acusado de dissolução. Veja, hoje o William Branham não poderia dirigir o tabernáculo Branham, porque Billy Paul tinha problema de casamento e divórcio. O William Branham recusou fazer o casamento de Billy Paul. Veja o que eu estou a pregar hoje. Eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Nenhum dos 4 está na palavra original. Então isso me desqualifica para ser um dirigente de congregação. Não me desqualifica para pregar, porque pregar é um dom. Um dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou doutor, mestre, né? Agora, dirigir congregação, Paulo fala em Tito que todos os filhos e filhas do dirigente têm que ser crentes. Se um só, ou ela, ou ele, uma filha ou um filho, tiver má conduta, ele está reprovado, gente. Veja, Billy Paul Branham, que ajudava o irmão Branham, tinha problema de casamento e divórcio. O irmão Branham recusou fazer o casamento de Billy Paul. Quer dizer, Billy Paul tinha má conduta. O próprio William Branham mandou Billy Paul embora de casa. Billy, faz uma escolha. Levanta as mãos, olha para trás, o que você vê? Uma cruz. Se quiser caminhar comigo, vai ter que viver uma vida de cruz. Mas se não quiser, pegue suas coisas e saia da minha casa, porque você está desonrando a minha casa com essas má companhias. Ele pegou as coisas e foi morar com a avó. Ou seja, hoje o William Branham não poderia dirigir o tabernáculo Branham, que ele fundou, por causa da conduta do Billy Paul. O irmão Branham mandou sair, o irmão Branham vivia de dízimo. Eu nem dízimo prego. Eu proíbo pagar dízimo, os gentios, os brasileiros. Proíbo. Dízimo é para a tribo de Levi, de Israel. Não é para nós. Paulo nunca mandou nós das nações pagar dízimo. E o irmão Branham vivia de dízimo, que é um ponto errado que eu corrigi. E eu estou a colocar um ponto aqui, que se fosse hoje, o William Branham não poderia dirigir congregação, como ele pastoreou o tabernáculo Branham, que ele fundou 17 anos. A conduta do Billy Paul reprovaria o William Branham, desqualificaria o William Branham. Eu estou pregando a palavra original, gente. O homem pode ter dom, pode ser profeta, pode ser apóstolo, pode ser doutor, pode ser evangelista, pode ser pastor, mas para ser um líder da congregação, um presbítero, um episcopo, se tiver um filho ou uma filha com má conduta, se não é crente, com problema de dissolução, mau exemplo,
Paulo disse que para Tito não estabelecer tal homem como presbítero. Eu estou mostrando que eu não tenho condição de ser um dirigente. E nem o William Branham hoje teria, por causa da conduta de Billy Paul Branham. E hoje nós temos homens que se intitulam de pastor, de profeta, de apóstolo, cuja mulher nem crente é. Os filhos e as filhas não são crentes. E como que estão dirigindo congregação? Se Paulo escreveu a Tito que o dirigente tem que ter todos os filhos com bom exemplo, bom comportamento. Se um só filho do líder da congregação, do presbítero, tiver má conduta, não estou falando de criancinha não. Ele está desqualificado, está reprovado. Com isso eu vou fazer a pergunta, para terminar, quem vai voltar à palavra original? Quem vai obedecer à Bíblia? As Escrituras? Os pontos da doutrina que Paulo colocou, Paulo diz que se um anjo descendo do céu, ou alguém pregar evangelho, boas novas diferentes, Paulo diz assim, até mesmo nós mesmos, se pregar outras boas novas diferentes, considere maldito, anátema, maldição. E quem vai obedecer? Eu estou dizendo que a porta é estreita. Olha aqui o Criador Jeová nesta hora. Abençoe esta pregação. Ainda vou citar Cântico dos Cânticos 6, versículo 10, que é o tema da minha pregação. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como esquadrão de bandeira, um exército, exércitos com bandeiras, né? Quem é essa que desponta como a aurora, surge, vai surgir na aurora? A aurora vem depois da 0 hora. A partir da 0 hora, a aurora chega a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. É bela como a lua, ou seja, ela reflete a luz do sol, fulgurante como o sol, ou seja, o brilho não é da esposa, da noiva do Mashiach, mas é o Mashiach que brilha através dela, terrível como esquadrão, exércitos com bandeiras desfraudadas, ou seja, ela vem para lutar, ela vem para mostrar ao mundo, refletir, produzir luz para o mundo, infundir a luz no mundo, mostrar que o Salvador hoje é o Filho do Criador Jeová. Seu nome é Yehoshua Mashiach. Olha aqui o Criador Jeová e seu Filho Yehoshua Mashiach. Abençoe esta pregação nesta hora. Amém.